A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Esse programa será dividido em duas partes, e nessa primeira edição vamos abordar a dimensão pessoal das memórias. Bom dia, eu sou Laura Guedes e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. E eu sou a Carolina Monte. Esse é o especial Memórias. Hoje vocês vão ouvir crônicas que passeiam pelo imaginário das lembranças, desde as mais pessoais até as compartilhadas. Vamos relembrar histórias, entender como o nosso cérebro armazena tanta informação E discutir sobre o que acontece quando uma doença nos faz esquecer de tudo. Agora, você poderá embarcar em sentimentos, recordações, questões e dúvidas, com base em um dos temas mais universais de todos, a memória. E contamos com a presença de Rafael Conkle, jornalista e professor de filosofia. O cronista e coordenador desse episódio, Renato Brock, mergulha nas suas primeiras lembranças, a infância. Quem canta é o aracuã, uma ave galiforme de penugem em tons terrosos e cinzas, comum na América do Sul e Central. Ou melhor, esse aracuã que canta é rosa com penugens vermelhas, corre desenfreado por galhos de uma floresta equatorial e veste uma camisa branca com listra azul. Isso é, na verdade, o áudio de uma das memórias mais indeléveis da minha infância. Em 1942, os estúdios Walt Disney lançam Saludos Amigos. O filme contava algumas desventuras do Pato Donald e do Pateta pela América Latina. Foi a estreia do Zé Carioca. 2 anos depois, saiu nos cinemas Los Tres Caballeros, ou, aqui no Brasil, Você Já Foi à Bahia. Donald e Zé Carioca se juntavam à ave hispanohablante Panchito em mais aventuras latino-americanas. Foi aí que encontraram o aracuã. Os filmes, na verdade, faziam parte da política de boa aliança que os Estados Unidos implementaram. A ideia era assegurar o apoio da América Latina durante a Segunda Guerra. A Disney participava desses esforços na área cultural. Alguma fita VHS de Você Já Foi à Bahia sobrevivia nas prateleiras recônditas de uma videolocadora de Campinas, no início dos anos 2000. Logo eu criei uma fixação pela película. Eu estava longe de saber que era um esforço de propaganda americana de 60 anos no passado. Um dos principais atrativos do filme era a mistura de animação com atores reais. A gente podia ver o Donald e o Zé Carioca dançando ao som de Ari Barroso, como uma espécie de Carmen Miranda. Que era de fato uma Miranda, só não era Carmen. Diferente da irmã mais famosa, a Aurora Miranda teve um nascimento cisatlântico, em 1915, na cidade do Rio de Janeiro. Era uma carioca, filha de portugueses, fazendo um papel de baiana, o que evidentemente pouco importava para os gringos da Disneylândia. A Aurora abandonou os palcos ao se casar com apenas 25 anos de idade. Morreu às 3 da tarde, 3 dias antes do Natal de 2005 no Leblon, mais ou menos a mesma época em que eu assisti ao filme repetidas vezes. Foi assim que se formou uma das memórias mais importantes da minha infância. Foi assim que eu conheci a Aurora, antes de ter conhecido a Carmen. Uma Aurora dançando com o Pato Donald e recos humanizados. Porque Hitler invadiu a Polônia no 1º dia de setembro de 1939. Nossa apresentadora Carolina Monte também compartilha memórias pessoais em forma de inspiração, com um texto sobre sua cantora favorita, a Pitty. O ano era 2005. Ela estava na 3ª série de uma escola na cidade de São Paulo. Já eu estava nascendo para o mundo lá de Salvador, mas percorri todo esse caminho para encontrá-la através de um desses canais abertos de música da época. Ela era da pressa catada e eu da calmaria revoltada. Lembro a primeira vez que adentrei seus ouvidos ainda novos, cruz do rock and roll nacional em efervescência na época. Achou o máximo meu corpo musical potente e grosso, cheio de personalidade. Admirou minha criadora, Pitty,
ainda nos seus 20 e tantos anos, gritando para o mundo qual é que era da arte de ser mulher. Queria ser e fazer igual, ainda que tivesse apenas 9 anos. Queria entender o que eu falava durante aqueles 3 minutos e 35 segundos de declamação sobre o lembrar do que já foi. Decidiu, então, coletar suas próprias memórias e associá-las a mim. Fez questão de viver e tentar entender a vida a partir de mim. Matou os primeiros heróis de sua breve vida. Começou pelo pai, em seguida a avó, até chegar na mãe. Até seus 20 anos, ela teve coragem de querer se encontrar nas esquinas do viver, não fingir não precisar de um lugar só dela. Um ímpeto vital a guiava. Sou do mundo, ela declamava. Queria ela viver na felicidade da liberdade. Era jovem ainda, era atraída pelas promessas. Toda lembrança que ela guardava era concreta para ela. Recordava tudo, se perdia por aí, só para exercer na prática o que eu havia apresentado a ela, as memórias. Mas tanto quis viver que viveu além. As memórias amargaram e o desconhecido a atingiu. De suas lembranças, hoje sente apenas o fogo fato. Desde que adentrei sua cabeça, sinto o calor das memórias se tornando uma frieza de fantasmas passados. Não sopram nos ouvidos, mas sim nos pensamentos, coisas que ela não sabe se lembra. O anacrônico de suas memórias fizeram ela mesma tornar-se outra música. No apagar das lembranças, começou a ficar confusa com a certeza das reminiscências. Virou déjà vu de si mesma. Hoje, quase 20 anos depois, escreva essas palavras sem saber se lembrar de memórias de Pete, que ouviu num dia qualquer de 2005 realmente aconteceu. Por isso, guardou-se em sua estante, resignada a ser dilata, buscando o próprio coração que lembra já ter tido. O apático e o sentimental a corroem, mas ainda sente que está vivo. Molha o corpo na chuva sem saber se um dia lembrará deste momento como foi. Tudo bem, ainda não há razão que a governe. O programa de hoje é sobre crônicas de memórias. Para comentar as nossas matérias, nós convidamos o Rafael Conkle, jornalista e professor de filosofia. Rafael, você gostaria de comentar um pouco sobre as nossas 2 primeiras matérias? Pessoal, bom dia, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Sim, vamos começar comentando esses 2 textos do Renato e da Carolina, né? É muito interessante esse tema das memórias pessoais, esse som do Aracuã, quando tocou aqui. Eu lembro dele também, eu tenho uma memória com esse personagem, porque eu também tinha um VHS da Disney que acho que era Meu Amigo Mickey ou Meu Amigo Donald, e tinha um desenho em que o Aracuã era um personagem, né? E esse som, quando ele começa a tocar, ele me remete exatamente àquela cena daquele pássaro rosa com uma camiseta andando de uma maneira meio maluca pela floresta. Só que o que eu assisti não foi o que o Renato contou, né? Não era o mesmo desenho, o mesmo filme, né? Mas o personagem marcou muito e me faz voltar a essa época de assistir fitas em vídeo, né? Mas ao contrário dessa experiência do Renato, não tinha nenhuma Miranda no meu desenho, né? Era só o Aracuã sendo caçado pelo Donald. Eu lembro que eu adorava rever esse desenho por conta dessa musicalidade do pássaro, né? E eu não fazia ideia, na verdade, de todas essas camadas de significado que tinha, né? Que aquele personagem, ele era parte dessa iniciativa da Disney de trazer elementos da cultura brasileira para os filmes, né? Tanto é que eu não entendia por que o desenho chamava A Volta do Aracuã. Era o nome desse episódio que tinha na minha fita, né? Mas esses 2 textos, tanto do Renato quanto o da Carol, né, trazem esse aspecto das memórias pessoais e me fazem pensar num tema que eu acho muito interessante de ler a respeito, de consumir coisas a respeito, que é essa questão da nostalgia, essa ideia da gente voltar a algum elemento do passado do qual a gente sente falta, ou como algumas pessoas até brincam, né, saudades do que não vivi, quando consomem alguma coisa que é construída a partir de elementos estéticos ou midiáticos de outras épocas anteriores, e
às vezes uma época que você nunca viveu, né? Então uma música com uma série de elementos sonoros dos anos 80 ou 90, que você às vezes não viveu, mas que você sabe que é de uma outra época e te fala de um passado que você tinha vontade de ter vivido. Uma coisa que eu acho curiosa, a minha geração já teve o seu passado muitas vezes apresentado para si mesmo. Todo esse material midiático que a gente consumiu quando era criança reapareceu muitas vezes pra gente em vídeos de YouTube, em podcasts, numa série de outros materiais midiáticos que resgatam essas coisas toda hora. Não resgatam a experiência de você ir na locadora, que talvez seja uma coisa da qual ainda se fala muito. Muitos desses vídeos recuperam o que era esse cenário, fazem crônicas sobre esse... Daria para fazer uma crônica como essa do Renato, só sobre esse gesto de ir à locadora, ou talvez sobre como você conheceu, que mídia que te fez conhecer a música da Pitty. Isso sempre me pega muito, eu sempre fico pensando sobre essa presença muito constante do passado, reapresentado pra gente em novas formas, né? A ponto de chega uma hora que eu não tenho mais nem espaço para sentir saudade dessas coisas que eu consumia, né? Porque elas reaparecem muito. E aí também fico me perguntando, como vai ser a nostalgia das gerações depois da minha? O que elas vão depois lembrar com uma certa saudade, como uma coisa que não volta, né? Essa palavra assim, tem uma definição legal que um escritor tcheco dá, que é o Milan Kundera, num romance que chama A Ignorância, né? E aí ele diz lá, não sei se é o narrador ou a voz de um dos personagens, que diz assim, que a nostalgia é o desejo irrealizado do retorno. Eu acho isso uma fórmula legal para pensar a nostalgia, porque não é sempre isso que eu sinto quando eu olho para essas coisas do passado. Elas me causam uma sensação de pertencimento, elas falam um pouco da minha identidade, mas nem tudo que eu olho para o passado, que eu tenho essa relação afetuosa, eu quero que volte. Não tem um desejo realizado de que isso volte. Então eu gosto dessa maneira do Milan Kundera ler a nostalgia, porque desmistifica a minha relação com algumas memórias do passado, assim, em eu separar algumas coisas que são nostálgicas, que às vezes eu sinto que eu gostaria que voltassem, e outras que não. É uma saudade de uma coisa que eu quero que fique lá. Não quero necessariamente que volte. Mas comenta um pouco, Carol, como é que foi essa tua descoberta, já que você está aqui na mesa com a gente, né? Como é que foi essa tua descoberta da música da Pitty? Como isso chegou até você? Eu acho que talvez te surpreenda um pouco, mas eu não sou da mesma geração delas. Eu sou um pouco mais velha. Eu acho que eu descobri a Pitty e o disco, no geral, ele é de 2006, se eu não me engano. Play TV, ele era uma concorrente da MTV, você deve bem lembrar. Ouvindo música e clipe, eu comprei o disco, eu lembro muito bem, que a minha prima me apresentou, ela era um pouco mais velha. Eu acho que eu tô sentindo um pouco, assim, por agora, isso que você falou da nostalgia, de ser reapresentado a uma coisa que já foi nossa, né? Eu sou dos anos 90, eu acho que agora todo mundo tá vendo essa febre de um revival dos anos 2000. E aí eu tô sentindo bastante isso que você comentou, dessa nostalgia de ser reapresentada a algo que já foi parte da minha vida também. E me causa uma sensação de estranhamento. Só que é uma coisa um pouco, eu diria, ambígua também, de algo que é bom reviver, mas que eu gosto que esteja lá atrás também, que as pessoas estejam vendo o valor daquilo que já foi um dia pra mim tão importante. E que é ainda também, mas de uma maneira diferente. Tem uma outra coisa interessante desse retorno do passado, daquilo que do que era o nosso consumo midiático de uma época, ele voltar e ser reapresentado, ele é reapresentado pra gente e para novas gerações, né? Uhum. Então tem essa coisa de você agora dividir uma coisa muito sua com gerações mais novas que talvez tenham outra relação com aquilo, vão falar sobre aquilo de outro jeito. Às vezes dá um certo ciúme. Puxa, isso era uma coisa que eu sei como é, eu que gostava. Tem uma relação meio passional e meio, às vezes, possessiva, né? O seu texto mesmo fala de uma relação formativa que você teve com essa música da Pitty, né? Você reacessou essa música, ela foi um elemento formador de quem você se tornou, né? Tem uma coisa muito subjetiva, muito pessoal, e de repente você vê isso ser representado a outros, o que é super legal, que às vezes você vê acontecer com outras pessoas o que aconteceu com você, mas às vezes tem essa ambiguidade de ter que dividir o que um dia foi seu, né? Muito bacana, Rafael. Obrigada pela sua colaboração. E na próxima crônica, a Maria Carolina Milaré vai falar um pouco sobre como o nosso cérebro armazena tantas memórias. Estamos nós dois atravessando a ponte, o dia está claro, tranquilo. De repente a gente olha pro lado, um vulto. Do nada o céu está muito escuro, pessoas correndo, gritando. Aquilo é um disco voador? Pera, o que rolou? Parece que tinha alguma coisa a ver com alienígenas.
não lembro direito. O tempo do despertador tocar foi o suficiente para me fazer esquecer o que eu estava sonhando. A memória é uma coisa estranha. Tem vezes que eu preciso guardar um número de telefone por poucos segundos, só para fazer uma ligação rápida, e preciso pedir para alguém perto de mim guardar metade dos números, só para conseguir digitar tudo. Por outro lado, um dia desses fui na farmácia e a atendente me perguntou se o meu CPF era cadastrado na loja e eu disse que sim. Bom, na verdade era da minha mãe, mas enfim, de tantas vezes que eu já ouvi ela falar aqueles números, eu consegui repetir o documento dela com a maior facilidade e recebi lá os descontos que eu tinha direito. Como eu consegui lembrar disso? Porque às vezes eu saio para algum lugar com os meus amigos, me apresento a alguma pessoa nova e passa meia hora e já não lembro mais o nome. Qual o sentido? Curiosa, fui pesquisar um pouco, porque existem coisas tão fáceis que nossa cabeça não guarda por 5 minutos e outras muito mais complexas, aparentemente, que levamos conosco para o resto da vida. E não é tão simples assim mesmo. Até o momento, nem a ciência consegue explicar realmente como nossa memória funciona. Mas uma das teorias científicas mais aceitas diz que a nossa capacidade de armazenar informações vem dos neurônios, a forma que eles estão organizados e como eles se ligam uns aos outros. Os neurônios possuem ramificações que os permitem se comunicar com os outros neurônios, e no ponto de encontro dessas ramificações é transmitido o impulso nervoso. Isso se chama sinapse, e a sinapse ocorre sempre que absorvemos qualquer estímulo externo por meio dos nossos sentidos. Quanto mais sinapses, mais informações entram na nossa cabeça. E depois que elas são produzidas, podemos classificá-las em 3 categorias. Primeiro, as memórias de trabalho. Essas memórias duram um pouquíssimo tempo, só até a execução de uma tarefa, como, por exemplo, discar o número de alguém. As sinapses envolvidas na criação dessas informações não deixam rastros bioquímicos ou estruturais, são coisas mais momentâneas e desaparecem em questões de minutos ou até segundos. Depois, existem as memórias de curto prazo. Essas memórias podem ficar guardadas por algumas horas ou dias. As conexões entre os neurônios, nesse caso, deixam alguns registros físicos, que permanecem pelo tempo que as informações são necessárias. Mas, caso elas não sejam usadas, elas vão desaparecendo e somem do nosso cérebro. Por último, temos as memórias de longa duração, que inicialmente eram memórias de curta duração, mas que por algum motivo receberam processos neuroquímicos mais intensos que fortaleceram as conexões entre os neurônios, de forma que eles deixaram rastros, digamos, na nossa cabeça por muito mais tempo. E o que leva isso a ocorrer é desconhecido. Pode ser um episódio de trauma, a emoção que foi gerada no momento, a atenção que você deu para aquilo, seu nível de alerta, ou só alguma informação que você precisou repetir tantas vezes que fez seu cérebro entender que aquilo era importante de ser guardado. É confuso, eu sei, e a memória humana tem muitos mistérios ainda. Mas, sabendo um pouco sobre tudo isso, eu fico refletindo algumas coisas. Sabe aquele momento que você tá andando na rua, se distraindo em alguma livraria ou cafeteria e você sente um perfume que na hora te lembra exatamente uma pessoa que você conheceu? É bizarro, parece que aquele cheiro veio do nada. E eu fico me perguntando, que emoção será fez meu cérebro achar que o cheiro dessa pessoa deveria ser lembrado por tanto tempo? Amor ou repulsa? Para você que sintonizou agora, esse é o programa Universidade 93,7 e hoje contamos com a presença do jornalista e professor de filosofia Rafael Conkle para comentar as crônicas do nosso especial Memórias. A cronista Lohane Moreira faz o caminho contrário. Como é ver suas memórias se esvaindo? Em sua crônica, Lohane reflete sobre o Alzheimer. Mais um dia vou tomar um cafezinho na casa do meu avô. Esse ritual se repete há quase 10 anos, quando ele voltou do Japão. Eu, que nem gosto de café, faço questão de ir até lá para roubar do tempo o que o tempo me roubou. Vivi 10 anos sem meu avô, 10 anos com meu avô. Parece justo, porque são valores iguais, mas só de pensar que poderia ter tido mais, um pouco mais, me descontento com a vida. Na tentativa de me satisfazer com a realidade que me foi entregue, busco na memória tudo que já vivi com ele. Viajo
tão longe no passado que faço uma mistura entre lembranças reais com criações fantasiosas minhas. Fico triste por não lembrar de tudo. Sim, eu sei, lembrar de tudo é sofrimento, e esquecer é uma graça divina. Afinal, a gente só lembra o essencial porque podemos esquecer o que já não é essencial. Até agradeço a Deus, a sinapse, aos neurônios, sei lá. Mas também sei que esquecer do essencial é uma tragédia que meu avô vive. Não esperava que ele lembrasse de todos os detalhes dos últimos 10 anos, mas não queria que ele esquecesse meu nome ou quem eu sou. Respirando fundo. 1, 2, 3. Meu avô tem Alzheimer, uma doença onde as conexões das células cerebrais se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. Meu avô perdeu de vista as lembranças que constroem quem ele é. Ele, sem saber o que é, só me permite amar o que eu me lembro do que ele já foi um dia. Mas as coisas são como são. Não dá para tentar mudar algo concreto que tá ali na minha frente. Toca a campainha. Espero que ele se lembre. Legal, essas duas últimas, é muito interessante, elas falam bastante sobre o aspecto biológico, né, da memória. Aí eu vou ter que dizer que eu não tenho condição de entrar nesse campo, mas dá pra gente ver das duas, né, como a memória é uma coisa escorregadia. Seja em alguma pessoa que não tem ainda algum problema de reter essas memórias, né, algum problema neurológico, como na história que a Lohane contou pra gente, ou como no caso da história da Maria Carolina, que é o nosso dia a dia, né? A gente não necessariamente consegue controlar o que vai ou não vai ser lembrado. Essa dificuldade de registro ou como as memórias são registradas na nossa cabeça, quais ficam, também é um tema muito discutido na literatura, né? Tem textos absolutamente geniais, né? E muito divertidos até pra gente pensar sobre isso, que acaba sendo um problema um pouco cotidiano, né? Não tem como não lembrar no texto da Maria Carolina, no final, né, quando você fala do cheiro, né, que você sente de alguma pessoa, o que aquilo evoca em você, né? Tem aquela cena super famosa do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né, no primeiro volume, em que ele conta da história do bolinho, né, da Madalena ou da Madeleine, né, que ele tá em casa tomando um chá, ele come um pedaço desse bolinho e o bolinho vira um disparador para inúmeras memórias involuntárias, né? Mas é um exercício muito fascinante de ver como que ele vai, a partir dessa cena, que é uma cena que todo mundo já viveu algum dia, né? E de repente você recebeu algum estímulo sensorial que abre, parece que uma caixa que estava escondida na sua cabeça e te lança inúmeras memórias e sensações que te invadem e te produzem sensações que você nem sabia que poderiam reaparecer, né? É fascinante. E, bom, acho que também tem uma questão que os dois textos falam, que é sobre a dificuldade do registro, né? A pena que a Lohane não está aqui, eu queria ouvir também um pouco mais dela a respeito de como ela tem lidado, né? Ela conta que é um processo bastante melancólico, né? Você vê uma pessoa que você ama e que viveu uma história com você, não conseguir mais recuperar aquilo. Aí eu conto uma pequena história pessoal também. Eu estou vivendo isso recentemente com o meu pai, que já tem uma idade avançada, e ele começou a ter algum tipo de demência, que a gente não sabe exatamente qual é, mas que as memórias dele se tornaram, na verdade, a comunicação cotidiana dele se tornou uma coisa bastante confusa em alguns momentos. E ele fala com a gente como se no presente estivessem acontecendo coisas do passado. E ele recupera cenas e ele faz, às vezes, colagens de cenas da vida dele, como se fossem parte do presente. Parece uma televisão, assim, com um problema de sintonia. Você vê que ela funciona em alguns momentos, mas tem hora que ela bagunça, aquilo fica chuviscado, aquela imagem não é muito nítida, e aquilo é parte da maneira dele se comunicar hoje. Não sempre, mas em boa parte dos momentos. E eu, minha mãe, estamos tendo que aprender a lidar com isso, né? Como é que é você se comunicar com uma pessoa que não consegue mais elaborar um discurso lógico e coerente sobre o que é o cotidiano e que às vezes não se lembra de coisas extremamente recentes que são importantes dela se lembrar, até para o próprio cuidado consigo mesma. Isso é um processo muito difícil. A gente tem se surpreendido, assim, como o que fazer, né?
E, ao mesmo tempo, quando é uma situação cotidiana, de você estar só... A pessoa está bem e você está só conversando com ela, como que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com uma comunicação que não é coerente, né? Há um tempo atrás, ele esteve alguns dias no hospital, e é muito comum você ver como uma pessoa que fala dessa maneira meio... Vou inventar uma palavra aqui, meio na forma de um mosaico, meio mosaiquesca, se a gente quiser, ela é tratada como uma criança. Ela é extremamente infantilizada. Ou, tá bom, que legal, né? E às vezes eu, até como uma tentativa de reaproximação do meu pai, entro nesse jogo. E aí eu me vejo conversando com ele sobre coisas que não existem. Sobre, às vezes, memórias, colagens de memórias que ele faz, que às vezes eu reconheço que são episódios reais, mas que ele está conectando de uma maneira que não aconteceu. E eu entro nesse jogo. E aí eu vou pedindo que ele fale. E eu deixo ele contar, porque de alguma maneira ele quer dizer alguma coisa. Você vê que ele está tentando tecer um fio de alguma narrativa que não está saindo, mas ele sente que ele está tecendo. Então, por que não deixar ele falar da maneira que ele está falando? E aí tem um problema que eu estou tendo que lidar também, que é o meu pai é uma pessoa já de uma certa idade, né? Como eu comentei, ele tem hoje 89 anos. Quando eu nasci, ele tinha 53. Então, eu fui criado por um pai já, talvez na média, da faixa etária dos pais brasileiros, um pouco mais velho. Então, ele acabou sendo uma figura meio parecida com a de um avô. Eu não tive avós, né? Nem vô, nem vó. E ele me contava histórias da vida dele, da infância, da adolescência, do começo da vida adulta, da primeira família que ele teve, antes de conhecer minha mãe, que era de um outro mundo, cara, de uma outra época, assim. Ele nasceu na cidade de Pelotas, que é bem no final do Rio Grande do Sul, né? Em 1933, antes da Segunda Guerra. Então ele conta umas histórias de uma época e de um mundo que são completamente diferentes do meu. Umas coisas que são divertidas, fascinantes, às vezes assustadoras. E só depois de mais velha que eu fui perceber como esse jeito dele se comunicar comigo foi uma coisa meio formativa da minha maneira de ser, de falar, de querer contar histórias, de ouvir. E aí eu sempre pensei, um dia eu vou gravar essas histórias que ele está contando, porque são coisas que eu nunca ouvi dessa mesma forma. Falam de um mundo que não existe mais e que eu não conheço quem me conte desse lugar. Só que eu demorei para começar a fazer isso e hoje eu não vou conseguir mais. Eu perdi essa chance. Eu achei que, cara, talvez eu não consiga gravar essas coisas porque ele vai morrer antes. Só que ele tá aí. Mas eu não acho mais que seja provável que ele recupere com a clareza com a qual um dia ele me contou essas histórias. Não vai recuperar essas histórias mais. Então eu perdi essa possibilidade de registro com ele em vida. E eu tenho que me virar com isso. É triste, mas agora tem uma coisa meio divertida, né? Porque se eu fosse, de alguma maneira, contar essas histórias dele, vocês já iam estar ouvindo de segunda mão. Eu contando a história que um cara me contou. Então agora eu vou ter que lidar com o material que eu tenho. Agora, as memórias das histórias dele são as minhas. Eu vou ter que contar essas histórias com o que sobrou dentro de mim do que ele já me contou. Então agora é um problema que é totalmente meu. O que elas vão virar, o que essas histórias vão virar, o que eu vou fazer com elas, eu não sei. E agora eu estou muito pouco preocupado com o quão reais ou factuais elas são, por mais que seja esse o dia a dia da nossa profissão, né? Eu não preciso ser jornalista para lidar com as memórias do meu pai, não é isso que eu quero, né? Então, para mim, elas vão virar uma espécie de mistura entre ficção e realidade que talvez seja divertido nessa própria forma, meio indissociável uma coisa da outra, sabe? Você acabou de acompanhar a primeira parte do especial Memórias. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando abordaremos os aspectos neurológicos e sociais da memória. O programa de hoje teve apresentação de Carolina Monte e Laura Guedes. E o roteiro é de Laura Guedes, Carolina Monte. As crônicas são de Lohane Moreira, Maria Carolina Milaré, Matheus Nistal, Renato Brock, Carolina Monte e Laura Guedes. A coordenação é de Renato Brock e a produção é de Maria Carolina Milaré. A edição desse episódio foi feita por Matheus Nistal. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada pela audiência e um bom dia. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.